Oi, gente. Já prepara o coração e a pipoca porque essa história vai deixar todo mundo arrepiado. Vamos lá. Relato: A Casa dos Gritos. Meu nome é Lucas Vieira e sou técnico em restauração de imóveis históricos. Durante anos, trabalhei com equipes especializadas na recuperação de casarões antigos e igrejas pelo Brasil. Meu trabalho me levou a lugares incríveis, mas também a situações que prefiro esquecer. Este é um desses casos. Tudo aconteceu em 2019, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Fomos contratados para restaurar uma casa colonial no centro histórico. O imóvel, conhecido como Casa dos Gritos, estava abandonado há mais de 50 anos. Ganhou esse apelido por causa das lendas locais, que diziam que, durante a noite, era possível ouvir sons de gritos e passos ecoando pelos corredores vazios. Na época, não dei muita importância. Casas antigas costumam render e emitir sons estranhos. Com a umidade e o tempo, é normal. Mas, naquela casa, algo era diferente. Logo no primeiro dia, senti uma estranha pressão no ar assim que entrei. A estrutura era magnífica, mas decadente. O chão de madeira rangia sob os pés, e as paredes estavam cobertas de marcas estranhas, como se alguém tivesse arranhado as superfícies com unhas. Minha equipe, composta por 4 pessoas, tentou ignorar a atmosfera pesada, focando no trabalho. No segundo dia, coisas estranhas começaram a acontecer. Enquanto limpávamos os entulhos do salão principal, ouvi um som vindo do andar de cima. Era um estalo, como se alguém estivesse andando. Olhei para os outros, mas todos estavam ao meu lado. Subi para verificar, achando que talvez fosse um animal, mas não havia nada lá. Apenas uma janela aberta e a brisa gelada entrando. Durante a noite, um dos colegas, o João, decidiu dormir no local para vigiar as ferramentas. Ele me ligou às 3 da manhã, apavorado. Lucas, tem algo aqui. Estou ouvindo passos e alguém sussurrando o meu nome. Eu sei que estou sozinho, mas não estou. Tentei acalmá-lo, dizendo que era apenas o vento ou a madeira se ajustando, mas ele insistia que tinha ouvido claramente. Lucas, não é imaginação. Eles estão aqui. Quando cheguei pela manhã, João estava do lado de fora, pálido e tremendo. Ele se recusava a entrar novamente. Decidimos continuar sem ele, mas o clima na equipe estava tenso. Ao longo dos dias seguintes, os fenômenos se intensificaram. Ferramentas desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. Luzes, mesmo desligadas, piscavam de maneira irregular. E os passos, sempre os passos, ecoando pelo corredor, especialmente à noite. Na sexta noite, decidimos ficar juntos para investigar. Estávamos no salão principal quando ouvimos um grito ensurdecedor vindo do andar superior. Subimos correndo e encontramos a porta de um dos quartos trancada. Arrombamos a porta, mas o cômodo estava vazio, exceto por uma cadeira antiga no meio do quarto. Quando me aproximei da cadeira, senti o ar ao meu redor gelar. De repente, ela começou a balançar sozinha, emitindo um som de render que ecoava como um lamento. Todos nós vimos aquilo. A cadeira simplesmente parou após alguns segundos, mas, naquele momento, soubemos que não estávamos lidando apenas com histórias. No dia seguinte, encontramos registros antigos sobre a casa. Descobrimos que, no século XIX, o imóvel pertenceu a uma família de escravocratas. A lenda dizia que um grupo de escravos havia sido torturado e morto no porão da casa após uma tentativa de fuga. Desde então, moradores relatavam gritos e presenças estranhas. Depois disso, nossa equipe decidiu abandonar o trabalho. A casa continua lá, intocada, com sua fachada desbotada e suas janelas que parecem observar quem passa. Às vezes, ouço relatos de turistas dizendo que ouviram sussurros ou viram sombras nas janelas. Até hoje, evito pensar muito no que vivemos lá, mas, toda vez que fecho os olhos, posso ouvir o som daquela cadeira rangendo e os passos que nunca paravam. Na noite seguinte, algo ainda mais terrível aconteceu. Após a decisão de abandonar o trabalho, o grupo começou a retirar suas ferramentas e materiais do casarão. Por insistência do chefe da obra, decidimos fazer isso à noite, para evitar problemas com curiosos durante o dia. Eu sabia que era uma má ideia, mas não tinha escolha. Chegamos à casa por volta das 21 horas. O céu estava encoberto,
e o vento assobiava pelas janelas quebradas. O silêncio ao redor do casarão era opressor. Apenas o som de nossas botas no chão ecoava pelos corredores. Tentamos nos concentrar em recolher tudo rapidamente, evitando olhar para os cantos mais escuros da casa. Enquanto carregávamos as últimas ferramentas para fora, um barulho profundo e rítmico começou a ressoar pela casa. Era como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Paramos, nos entreolhamos e nos dirigimos ao salão principal, de onde o som parecia vir. Lá, no centro do salão, a cadeira antiga estava novamente posicionada. Isso era impossível. Eu mesmo havia movido a cadeira para outro quarto no dia anterior. Ela não deveria estar ali. De repente, a porta do salão se fechou com um estrondo, trancando-nos dentro. A luz das lanternas começou a piscar. O som de passos ecoou ao nosso redor, mas não havia ninguém ali. Então, ouvimos um grito agudo e dilacerante, vindo de todos os lados, como se várias vozes estivessem lamentando ao mesmo tempo. O som era tão alto que tive que cobrir os ouvidos. "Saiam daqui!" gritou João, tentando abrir a porta, mas ela não cedia. Foi então que vimos, no canto da sala, uma sombra começou a se formar, tomando a forma de uma figura humanoide. Ela parecia feita de fumaça, mas seus olhos brilhavam em um tom vermelho intenso. A figura começou a se mover em nossa direção, lenta e ameaçadoramente. Carla, uma das colegas, caiu de joelhos, paralisada de medo. Tentamos puxá-la, mas ela estava em choque, murmurando coisas sem sentido. A sombra parou diante dela, e um som grave ecoou pela sala, como uma respiração profunda e pesada. "Vá embora, vá embora." Ela repetia, quase como se estivesse falando diretamente à entidade. De repente, a porta se abriu sozinha. Sem pensar, corremos para fora, deixando Carla para trás. Quando percebi o que tínhamos feito, tentei voltar, mas João me segurou. "Não, Lucas. Não podemos fazer nada." No momento em que olhei para trás, vi a sombra envolvendo Carla completamente. Um grito ensurdecedor ecoou, e a porta se fechou novamente, como se a casa estivesse selando seu destino. Chamamos a polícia na manhã seguinte, mas quando entraram na casa, não encontraram nenhum sinal de Carla. Ela havia desaparecido. Apenas a cadeira continuava no salão, balançando lentamente. Esse foi o dia em que jurei nunca mais me envolver com casas antigas ou lugares abandonados. Algumas coisas deveriam ser deixadas como estão. A casa dos gritos continua lá, vazia, mas com a certeza de que ela guarda algo terrível, algo que nunca permitirá que seus segredos sejam esquecidos. E esse foi o relato de hoje, gente. Se você gostou e quer mais, deixa o like sinistro e se inscreva no canal para mais relatos macabros.